Muito bem, hoje tô aqui num vídeo um pouco diferente. Geralmente você aqui no canal acompanha a gente pregando na rua, né? Geralmente eu deixo uma meditação também de perguntas no meu canal, sempre na rua. Mas hoje eu tô aqui na minha casa, tava aqui lendo minha Bíblia, meditando um pouco na palavra e agora eu quero também começar aqui no canal, colocar vídeos, né? A gente bater um papo na questão de missões, evangelismo, pregar na rua, compartilhar testemunhos para poder estar edificando a sua vida. Entendo eu que o canal, né, hoje do YouTube tem sido como uma ferramenta. Muitas vezes a gente está tão longe, né? Tem pessoas aqui que literalmente a gente começou um processo bom de amizade, pessoas que moram a 3.000 quilômetros de distância, pessoas que moram na região Nordeste, no sul do Brasil, outros literalmente no outro lado do continente. Então a facilidade da internet tem sido bênção. Eu já quero também te animar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, ative o sininho para que a gente possa, quando lançar um conteúdo, você poder receber. Amém? Bom, mas hoje eu gostaria de falar com você, a gente bater aqui um papo sobre a necessidade do Evangelho chegar em todos os lugares. A palavra do Senhor nos diz, né, um texto conhecido da Bíblia, Marcos 16, onde Jesus declarou dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, né? A necessidade da gente pregar o Evangelho, e quando a gente entende essa necessidade, a gente cria como uma incomodação dentro de nós, porque é o desejo de Deus, né? Muitos gostam de pregar e dizer que é uma vontade imperativa do Senhor Deus, do Senhor Jesus, né, para a sua igreja, e é uma verdade, né? Quando ele diz pregar o Evangelho, ele não está dizendo se você querer pregar, você pregue, né? A gente deve pregar o Evangelho. E aonde Deus tem nos colocado, né? Eu lembro que eu comecei a fazer o trabalho de evangelismo com 14 para 15 anos. Hoje eu tenho 28 anos de idade, mas com 14 para 15 anos eu comecei a pregar o Evangelho. Eu era de uma igreja da fronteira, Brasil e Paraguai. E aí a igreja ela sempre falava muito de missão, evangelismo. Tinha muitos missionários na época que desenvolviam o evangelismo. E eu comecei a sentir essa necessidade. Poxa, eu preciso fazer a obra. E eu começava a ouvir também os testemunhos daquilo que os obreiros com uma certa idade já faziam no passado, e eu pensava comigo: poxa, hoje não tem quase mais trabalhos de evangelismo em praça, hospital, rua, e o que nós podemos fazer? E lembro que, junto com essa indagação, o Espírito de Deus começou a mover no meu coração uma palavra bem direta dizendo: você pode ser um canal meu nesse tempo, comece a fazer a obra do Senhor. E aí uma outra indagação, outra dúvida surgiu: mas como eu vou fazer? Como eu vou pregar? Como eu vou me levantar para fazer? Eu não tenho teologia, eu não conheço muito a Bíblia. E aí outra vez o Espírito Santo no meu coração dizendo: comece na simplicidade, aquilo que eu já tenho colocado na sua mão, faça. E aí eu lembro que a gente tinha muito acesso à literatura na igreja. Eu literalmente no Paraguai, eu estava no Paraguai nessa época, eu comecei a fazer evangelismo no hospital, em Pedro Juan Cabaleiro. Eu ia 3 vezes por semana, enchia minha mochila de folheto, andava alguns quilômetros e eu fazia o trabalho no hospital do Paraguai. Eu lembro que por muito tempo, mas muito tempo mesmo, anos, eu fiz o trabalho no hospital do Paraguai. Não havia evangelistas, para você ter ideia. E a gente ali pregando, sala por sala, sempre tinha gente me ajudando, e a gente orando, pregando para um, falando de Jesus para outro. E eu lembro que eu comecei a ouvir muitos testemunhos, pessoas vindo para Jesus, pessoas se reconciliando, pessoas entregando a vida para Jesus, perto da morte. Se o Senhor não curava, mas entregava a vida para Jesus e partia para a eternidade com o nome escrito no livro da vida. Eu comecei a ver tudo isso, e eu comecei a entender que a vontade de Deus era aquilo, né? E depois eu comecei a pregar na rua, né? Eu ouvia também sobre os testemunhos
do meu pastor e de outros pastores da igreja que no começo do ministério iam para praças públicas, né? Isso há 30, 40 anos atrás. Ele até me dizia assim, falava, olha, eu ouvia muito na igreja, né, de vários, o nosso hobby, né, o nosso prazer quando era jovem, da idade de vocês, a gente ia para a escola bíblica dominical, acabava a escola bíblica, a gente já procurava uma praça da cidade. Aonde nós vamos pregar o evangelho? E aí ia com uma turma, arrastava o povo da igreja para a praça. Na época era o hino da harpa, cantava 2, 3 hinos da harpa. E a gente sempre tinha resultado e já arrastava um povo para o culto do domingo à noite. E era aquele processo maravilhoso de salvação. Então eu comecei a ouvir isso e comecei a entender a necessidade de se pregar o evangelho. E também, ao mesmo tempo, eu comecei a ouvir muito sobre a questão de ler a Bíblia, a importância de ler a Bíblia, a importância de orar, buscar a Deus. E o terceiro ponto que é importante, que muitas vezes nós negligenciamos, que é o evangelizar. Porque muitas vezes a gente se enche de Deus, a gente aprende muito da Bíblia, mas nós nos esquecemos do importante que é o reproduzir o evangelho aonde Deus tem nos colocado. Então começamos a fazer o trabalho. Eu lembro que comecei a pregar na rua com megafone. Deus enviou ali para a fronteira alguns irmãos, isso há mais de 10 anos atrás, com um monte de megafone, pregavam o evangelho na rua, tal. Eu comecei a ver aqueles irmãos, eu falava dentro de mim, esse povo é doido, mas eu quero ser doido igual esse povo. Mas eu não tinha coragem de pregar no ar livre e tudo. Eu lembro que eu comecei segurando o megafone para eles. A gente literalmente passava o dia ali no Paraguai pregando. E eu comecei a ver o agir de Deus, gente sendo curada na rua, pessoas vindo para Jesus, pessoas sendo libertas de vícios, drogas, jovens vindo para Jesus. E eu comecei a querer isso. Logo depois adquiri o meu megafone e aí começamos a pregar. Tinha dia ali no Paraguai que era todo dia eu na rua pregando com um grupo de jovens em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, né? E a gente pregando, falando de Jesus. E Deus começou a fazer um avivamento. Daqui a pouco várias igrejas, jovens de diferentes denominações, começaram a se levantar e a fazer a obra do Senhor. E eu comecei a ver que isso realmente era o que Deus queria e estava nos usando para a glória dele, talvez como um canal de despertamento e de avivamento. Bom, e no meio de tudo isso, Deus tem feito eu compreender a necessidade que temos de pregar o evangelho, a necessidade. Aonde Deus tem nos colocado, a necessidade. Muitas vezes a gente pensa que teremos que receber uma palavra profética, eu vou usar essa palavra, um super revestimento de glória para que possamos nos levantar e fazer. E eu acho que isso talvez seja um pensamento um pouco complicado, um pensamento um pouco que não é da vontade de Deus, porque a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, você se torna um discípulo, né? A primeira questão do discípulo, ele tem que pertencer a quem? Ao Senhor Jesus. Você é de Jesus, né? A segunda, você tem que estar nele. E a terceira, você tem que ser um mimiomai, como diz, né, do original lá, uma pessoa que observa e pratica. Praticar o quê? Pregar o evangelho, irmão. Não tem outra coisa. Aonde Deus tem nos colocado há muita necessidade. Eu, por muito tempo, fiz trabalho em escolas ali da fronteira Paraguai com o Brasil. E quanta necessidade. Por um tempo, eu ia acompanhando alguns irmãos amigos que faziam evangelismo em presídios na fronteira mesmo, e eu via necessidade. Teve um tempo que eu fiz um trabalho acompanhando outros irmãos em asilos ali na fronteira, e eu via muita necessidade no asilo. Irmão, onde você vai? O teu contexto talvez não é o meu, mas há necessidade. Você precisa entender que há necessidade que nós, eu e você como discípulos, façamos a obra do Senhor. Tem um texto na Bíblia que fala dos discípulos que estavam com Jesus, em João capítulo 4, né?
aonde os discípulos estavam esperando que ainda faltava, acreditavam que faltava muito tempo ainda para a colheita, aquela coisa toda. E Jesus disse assim: levante os olhos de vocês e vede, os campos já estão brancos para a colheita. Olha que forte isso. Levante os olhos e vede, os campos já estão brancos para a colheita. Quando eu li esse texto pela primeira vez, Deus falou muito no meu coração sobre, primeiro, a gente tem que levantar os olhos e ver. A gente tem que querer ver a necessidade. Se você não querer ver a necessidade, aonde você está, você não vai fazer nada para Jesus. Vai ter pessoas morrendo do teu lado, indo para o inferno. E isso é forte porque a Bíblia fala que tem sangue que o Senhor vai cobrar de nós. Muitas vezes a pessoa chega desesperada, contando o problema, e você e eu muitas vezes ouvimos e não fazemos nada. Isso é muito preocupante. Jesus disse: levante os olhos e vede, os campos já estão brancos para a colheita. Então, quando a gente começa a ver a necessidade, poxa, a minha cidade está se corrompendo, indo para o inferno. O meu estado, a minha região, o meu país. E o que eu vou fazer? Quando a gente começa a ter essas indagações no nosso coração, é o princípio de um grande avivamento que Deus pode estar querendo reproduzir. E preste atenção no que eu vou te dizer agora. Avivamento sem atitude talvez seja tudo menos avivamento. Quando você começa a estudar na Bíblia os avivamentos que tiveram, na história missionária que seja, né? Você entende que o avivamento faz o povo se despertar, se levantar e pregar o evangelho. Você já parou para pensar que a tua igreja está num bairro e que você tem a necessidade de pregar o evangelho nesse bairro? Você está inserido numa cidade, você está inserido num local. Como é que está o seu bairro, a sua cidade, a sua região diante de Deus? Eles precisam ouvir a palavra. E quem que Deus vai usar? É eu e você. Então Jesus disse para aqueles discípulos, né, levante os olhos de vocês, os campos já estão brancos para a ceifa, colheita, mas falta obreiro, falta gente para fazer a obra, falta pessoas. Quem sabe você não vai fazer o que eu faço. Eu prego com megafone, vou aqui para o centro e tal. Mas Deus pode te levantar para uma forma de trabalho que é levar o evangelho que talvez eu não faça. Né? Eu conheço uma pessoa que literalmente o trabalho dele é distribuição de literatura, e eu valorizo muito o trabalho de distribuição de literatura. E ele pega dias na semana e ele vai para povoados, essa pessoa me conta, e ele vai distribuindo literatura. Tem um outro irmão que literalmente eu já ouvi sobre ele, que ele, nas férias dele, ele vai para lugares específicos, fica na porta de metrô, de trem, distribuindo folheto e dizendo: Jesus te ama, leva essa palavra. Muitas vezes não dá nem para conversar, mas distribui a literatura. E ele já me contou diversos testemunhos daquilo que Deus fez através da distribuição de literatura. Então, é importante a gente se mover, fazer algo para Deus, não esperar um grande agir na nossa cabeça, um grande mover na nossa cabeça para que nós nos levantemos e preguemos o evangelho. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Quem deve pregar o evangelho sou eu e você. Não jogue essa responsabilidade nas costas de outro. Se você ouve o evangelho, se você tem uma Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aqui, estava agorinha lendo ela. Se você ouve o evangelho, se você tem a palavra de Deus na sua mão, você entende que você deve pregar a palavra. Não é se eu quero, hoje eu estou querendo. Não, você deve pregar o evangelho. Você deve fazer algo para o Senhor Jesus, pois há muita necessidade. Então, eu queria deixar essa palavra de reflexão. Eu quero vir mais vezes aqui para a gente bater um papo. Né? Aqui no canal eu quero deixar como uma playlist, quem sabe, né? Só de mensagens assim, a gente bater um papo, tá? Eu tô aqui, tava lendo minha Bíblia, tomando meu café aqui, tá bem cedinho agora. E eu senti de gravar esse vídeo, a gente conversar um pouco. Que você possa ser um agente de Deus. Deus vai te capacitar enquanto você está indo. Deus vai te capacitar enquanto você está fazendo. Tá bom? Não espere grandes moveres. A gente muitas vezes é seduzido por esses
pensamentos às vezes, e Deus quer que você se levante na simplicidade. A cada dia que passa, eu tenho entendido que o Evangelho é simples e que é a gente que muitas vezes complica as coisas. Amém? Forte abraço, Deus abençoe sua vida, continue orando por mim, por nós. Estamos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, atualmente, né? Fazendo a obra do Senhor. Temos orado e eu tenho certeza que será um ano de muita bênção nesse ano de 2022. Deus abençoe sua casa, que você seja uma agente de Deus, onde Deus já tem te colocado.